Milton de Almeida Santos, considerado um dos maiores intelectuais do século XX do Brasil. Não sei porquê, mas a França gosta de atrair os melhores. Nascido no ano de 1926, aprendendo a ler e escrever em casa, também aprendendo álgebra e a falar francês com a sua própria família. Com 13 anos de idade já lecionava matemática e com 15 começou a lecionar geografia. E com 18 anos já prestou vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Após isso recebeu o convite de uma grande universidade na França, onde chamaram ele para fazer doutorado. Porém, eu deixei mais a fala do autor porque ele não pertencia a nenhum partido político e nem defendia algum. E uma coisa que a mídia peca é distorcer, às vezes, a fala de um grande pensador, usando isso como forma de manipulação inconsciente das pessoas por causa de política, influenciando as pessoas a defender um sistema que muitas vezes esse sistema que é defendido é logo ele, o grande bandido. E da França ele abraçou o mundo, conheceu muitos outros países. Ele foi geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário. E este vídeo é um resumo do Encontro com Milton Santos, um filme que foi feito através da direção de Sylvia Tendler e a produção executiva de Ana Rosa Tendler, sob a assistência de André Alvarenga e a montagem de Bernardo Pimenta. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Franz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, não é? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é sempre muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com
as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório. De modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não esclarecer. Desse modo, eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo, fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então, nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. Devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação, e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países.
e suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenahan, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparente Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, soframos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. A gente descobriu uma coisa importante, é que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come
corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão, que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água. Mais de 3 bilhões de pessoas utilizam água sem tratamento, o que provoca diariamente a morte de 30 mil indivíduos no mundo. Nos últimos 10 anos, as transnacionais da água orquestram uma estratégia de controle do planeta. Empresas do setor têm suas ações fixadas em bolsas de valores dentro da lógica financeira, que nada tem a ver com a lógica da solidariedade. O presidente da República dos Estados Unidos elogia a eficiência do controle de fronteiras para impedir a entrada de brasileiros. Thanks to our actions, Brazilian illegal immigration dropped by 90%. Este controle já custou muitas vidas dos que sonharam um dia fazer a América. Teríamos que recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou. A gente passou a debater o crescimento econômico, né? Se vamos aumentar os juros, se vamos diminuir, se vamos facilitar um pouco de inflação ou não. Mas a civilização na própria quase que não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de barbárie como essa, pela qual a gente deixa morrer crianças, e velhos, e adultos, tranquilamente. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. Né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Davos, estância situada nos Alpes suíços, imortalizada por Thomas Mann, na Montanha Mágica. A partir de 1970, a cidade de Davos torna-se berço do pensamento único, dogma sobre a globalização ancorada no livre mercado como trilha para o paraíso. A antropologia moderna registra aí o surgimento do Homo Davos, que apregou o fim da história e propõe a criação de fundos para anestesiar a pobreza. I'd like to offer you $10,000 to help buy you some bed nets. Would anyone else like to be on a team with me and stand up and offer some money and help him as well? 50,000. Thank you. Would anyone else like to stand up and help President Nkapa? President Nkapa needs help today. So if you could just stand up in the room, if you'll be on a team with me, just stand up in the room if you'll help President Nkapa today, because he needs help today. A chamada mídia, ela tem um papel de intermediação que a gente talvez não possa dizer que é inocente, mas não parte dela realmente, ou não é dela o poder. O poder é de um pequeno número de agências internacionais da informação, estreitamente ligadas ao mundo da produção material, ao mundo das finanças, e que controla de maneira extremamente eficaz a interpretação do que está se passando no mundo, né? E de uma forma que se torna clara quando a gente pega os jornais e vê a repetição quase que servil das mesmas fotografias, das mesmas manchetes, das mesmas ideias, dos mesmos debates, que indicam que alguma coisa está por trás de tudo isso, né? O redator de um importante jornal está fechando a edição do dia seguinte sem grandes notícias para compor a primeira página. Chega o fotógrafo e diz: Chefe, tenho a notícia e a foto. Um cachorro raivoso atacou a menininha de 7 anos e ninguém fez nada.
Até que esse homem se lançou sobre o cachorro, agarrou pela garganta e matou. O editor exclama, maravilhado. Oh, este homem é um herói. Amanhã, todos poderão ler da primeira página. Valente nova-iorquino salva a vida de menininha. O fotógrafo responde. Pois é, chefe. Só tem uma coisa. O homem não é nova-iorquino. Oh, melhor. Será então... Valente americano salva a vida de uma menininha. O fotógrafo, sem jeito, diz... Bem, chefe, ele é árabe. No dia seguinte, sai o jornal. Extra, extra! Terrorista árabe massacra de maneira selvagem cachorro americano de raça pura! Extra! Extra! Como podemos, mesmo assim, admirar-nos de que ali e aqui estão em guerras e corra o sangue, já que a nova ordem mundial que se constrói é baseada numa competitividade sem limites morais. Não há produção excessiva de informação, mas de ruídos. Existem os fatos. As notícias são interpretações desses fatos. A informação, o grande instrumento da grande finança, a informação, o grande instrumento do processo de globalitarismo, de produção de novas formas totalitárias de vida, mas que manejada por pequenos grupos de forma inteligente, produz exatamente o efeito oposto. Eu acho que esse fenômeno vai se multiplicar. Quer dizer, por enquanto, há uma coerção muito grande contra essas formas, que são praticamente limitadas no seu elan renovador pela falta de recursos financeiros, pela legislação que favorece a vida dos gigantes. Mas eu creio que, como há uma demanda que vem de baixo e que é muito forte, é explosiva, a gente vai certamente daqui a pouco ter outra coisa. Se eu olhar para trás na minha própria vida, eu vejo que hoje é muito mais fácil ser universal aqui mesmo. A primeira vez que eu entendi, que eu comecei a entender o mundo, foi quando deixei a Bahia para ir estudar na França. E lendo jornais, que me apresentaram o mundo de uma outra forma. Hoje não, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada acaba percebendo como o mundo é. Eu acho que essa que é outra grande novidade, acho, do nosso tempo, e que vai permitir que, sem abandonar o que a gente é, indígena, a gente seja perfeitamente universal. Primeira vez na história na qual a gente convive com o futuro possível. Acho que essa que é a grande novidade da nossa geração, é essa capacidade que nos foi dada de conviver com o futuro possível, que não é nada do domínio dos filósofos, é algo que tanto nós que imaginamos ser intelectuais, sabemos que existe, como o rapaz pobre da periferia que inventa uma música revolucionária e que explica o seu mundo. Acho que essa que é a grande novidade. Hoje, com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. Que a ideia é ver dentro da cidade essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que têm expressão econômica e política. Né? Em contraposição com
essa produção da violência. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, que a gente dá mais importância chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros, tem bairros mal falados porque violentos. Olhares do Morro está por aí, a gente está olhando tudo o que acontece na comunidade. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Eu estou seguro de que o período tecnológico da história do homem está terminando. E estamos entrando num período que eu chamaria de demográfico. Tenho medo de usar a palavra popular, porque isso poderia acarretar a destruição prematura da ideia. Os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Então, eles vão agir de baixo para cima. Os pobres em cada país, os países pobres dentro dos diversos continentes, os continentes pobres face aos continentes ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter. Vamos tudo queimar isso tudo, senão o Estado não ouve a gente. Eu acho que quando a gente abre um jornal, olha a televisão, se a gente pode interpretar o que está por trás de tudo isso, a gente já vê que são outras formas de explosão ligadas à religião. Por exemplo, essas religiões aguerridas, como os muçulmanos, né? Que têm uma formidável força intelectual e moral também nisso, face à nossa civilização greco-ocidental. Esse combate silencioso que é feito, por exemplo, por esse 1 bilhão e 100 milhões de pessoas na Índia, cuja formidável preocupação é a produção do conhecimento, e que a gente nem sabe direito que eles têm essa religião do conhecimento, né? Que eles utilizam em benefício da sua própria nação. Essa outra coisa extraordinária que é a China, né? Que a gente imagina que está se tornando capitalista, mas que na realidade está usando ao seu modo os instrumentos que o nosso tempo oferece. Acho que todas essas formidáveis mudanças é que vão garantir essa produção de um mundo novo. Nós decidimos ser europeus, né? E insistimos em ser europeus, nos recusamos a pensar como nós próprios, porque achamos mais chique pensar como os europeus e os americanos, e aí temos uma enorme dificuldade para entender o mundo. E essa enorme dificuldade também nos deixa meio atarantados, meio tolos diante da história que está se fazendo. Daí a própria política brasileira é um pouco perdida, porque nós não sabemos muito o que fazer com o mundo novo, porque não descobrimos as formas de pensar esse mundo novo a partir de nós próprios. O problema que me parece importante com a globalização é, digamos, a segmentação da formulação dos códigos éticos. Quer dizer, há uma ética dos poderosos que não chega a ser ética, e há uma outra ética dos que não têm nada.
como também há uma ética dos que desesperados tomam o caminho do que a gente chama de violência, né? Eu creio que essa outra ética, não dos desesperados que praticam a violência gratuita, mas dos que querem grandes mudanças, é cada vez mais compreendida nas camadas mais baixas da sociedade. Mas ela tem contra ela toda uma formulação dessa ética dos poderosos e do direito escrito e da concepção dos juízes e da justiça quanto o que é a convivência social. Não importa. O que importa é que a mudança tem uma base histórica muito forte e ela está ganhando as suas formas de ação, que são inovadoras, são formas de ação surpresivas, formas de ação eficazes, e alguns de nós decidimos apoiá-los, apesar da nossa herança dessa ética que envelhece por incapaz de atender o interesse da maioria. Há essa busca também de melhoria de condição de vida dos sem-teto, dos sem-trabalho. O caso dos sem-terra, tratados como um fato policial, não impede um grande número crescente de intelectuais independentes de apoiá-los. Não impede a população como um todo de desejar que eles tenham sucesso. Não importa que, perguntado pela imprensa, as pessoas digam que não estão de acordo. Não tem nenhuma importância. Pode dizer que não está de acordo e está de acordo. Eu creio que está se passando alguma coisa de muito profundo, uma espécie de vulcão que está aí crepitando e que a gente não tem as antenas para perceber. A gente é chamado a pensar na violência, como era definida tradicionalmente. Mas a gente não entende, não compreende, não domina o mecanismo intelectual dessas formas novas de solidariedade e de reivindicação. Porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. Bom ou ruim, que haja um déficit de organização. Porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. Mas creio que haveria que buscar formas que eu penso que só a partir do Estado é possível fazer. A partir do Estado? Só a partir do Estado. Não vão ser ONGs, nem instituições do terceiro setor. O senhor várias vezes se referiu ao Estado, inclusive em relação ao intelectual. O senhor não abre mão do Estado? Eu creio que o Estado é indispensável porque as entidades chamadas terceiro setor, primeiro, elas não são abarcativas, elas não podem cuidar do conjunto das pessoas que precisam de cuidados. Segundo, elas acabam obrigadas a cuidar melhor de certos setores e não de outros setores. Enquanto que o Estado, através do exercício da política, a tendência dele é cuidar de todas as pessoas. Quer dizer, essa produção democrática, realmente democrática, que as ONGs ou o terceiro setor não podem, pela sua própria definição, cuidar.
porque tem as limitações de sua origem, do seu financiamento, dos seus objetivos. Então o Estado se torna algo cada vez mais indispensável, porque as fontes criadoras de diferença, de desigualdade, são muito mais fortes do que no passado. Então, para desmanchar essas diferenças, para reduzir essas desigualdades, é necessário um Estado que intervenha, um Estado socializante, por conseguinte. Acho que a questão é essa, que a gente esvaziou a palavra democracia de conteúdo. Quer dizer, a gente continua falando na democracia sem saber muito bem do que está falando. Quer dizer, que nós utilizamos uma série de conceitos que vêm de um outro tempo e que se tornaram vazios porque o tempo mudou, o que é conveniente, né? E o que ficou foi o eleitoral. O resto, a representatividade, não é? a responsabilidade, tudo isso perdeu força. A coerência com ideias, a transparência só é possível se os partidos têm claramente ideias, porque senão de que a gente está falando, né? Se a gente não souber o que é que os partidos querem fazer de nós, né? Nós reclamamos contra os totalitarismos, né? O fascismo, o nazismo, e caímos noutras formas de totalitarismo, essa atual, né? Onde nos é exigido um comportamento standard, onde para ser eficaz tem que seguir o mesmo modelo, uma mesma bula, onde os caminhos parecem ser marcados de forma rígida e todo escape é punido na primeira esquina. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e, ao mesmo tempo, suprimisse a verdadeira liberdade, porque essa carência de liberdade que compromete, inclusive, o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização ela produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse ciclo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. O professor Milton Santos nasceu em 1926 em Brotas de Macaúbas, interior da Bahia. Neto de escravos, filho de professores, foi alfabetizado em casa pelos pais. Formado em Direito, em Salvador trabalhou como jornalista. Foi para a França, de onde voltou em 1958, doutor em Geografia. Morou na França, Tanzânia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá. Escreveu 40 livros. Recebeu o título de doutor honoris causa por 20 universidades e o prêmio Vautrin-Lud, o mais importante no mundo em geografia. Pensou a economia espacial, a urbanização latino-americana e vislumbrou uma utopia para o século XXI na condição de geógrafo no terceiro mundo. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar. Virar uma globalização solidária? Sim. Acho que a humanidade está destinada
bom. Porque na realidade nunca houve humanidade, agora que está vendo, né? É verdade. Acho que essa que é a coisa. Então nós estamos fazendo os ensaios do que será a humanidade. Nunca houve. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira